Saudações do crente docente, é um prazer tê-lo aqui conosco para mais uma live da Semana do Crente Docente. Sejam todos bem-vindos. Você que já está entrando aqui na nossa live, você pode começar a compartilhar essa live com outras pessoas, com outros amigos, com pessoas interessadas nos assuntos a qual estamos tratando aqui na Semana do Crente Docente. Hoje nós temos um convidado mais do que especial, o pastor Ronaldo de Jesus, que já está aqui na live, daqui a pouco eu vou chamá-lo. É uma grande honra receber o pastor Ronaldo aqui na live e com certeza vai ser uma noite de grande aprendizado aqui nessa live. Antes de eu chamar o pastor Ronaldo, como eu já pedi para vocês compartilhem essa live com outras pessoas. E eu vou dar aqui alguns recados para você que está chegando pela primeira vez ou para você que já tem entrado aqui e participado conosco sobre alguns materiais que estão sendo colocados aqui no nosso feed de notícias para serem sorteados no sábado, dia 17. Dois materiais espetaculares que vão abençoar a tua vida como docente, você que milita na Escola Bíblica Dominical, você que às vezes pode militar até na vida secular como professor, certamente esses materiais vão abençoar a sua vida. Um dos materiais que nós estamos sorteando é o livro do professor Alex Rodrigues, que esteve ontem conosco, o livro chamado Didática Contemporânea 2, uma sequência de um livro inicial sobre didática, a qual o professor Alex Rodrigues fez esse lançamento e agora mais recente ampliou a área de conteúdo desse livro com aspectos novos. Então, uma edição muito abençoadora acerca da didática do professor Alex Rodrigues. O outro material que nós temos no sorteio é o Manual do Discipulado para Pais e Professores, da professora Renata Santana. Professora Renata Santana, que estará conosco na sexta-feira, fechando essa série de lives. Ela vai estar conosco trazendo um assunto que tem um direcionamento voltado para a temática desse livro. Então você que está aqui nessa live, vai lá depois dessa conversa que teremos com o pastor Ronaldo, você vai no feed de notícias, veja o regramento da foto oficial de cada um desses materiais, tanto do Didática Contemporânea, quanto do Manual do Discipulado para Pais e Professores, e participa, tá? Fazendo lá a marcação dos amigos, curtindo a foto, curtindo os perfis indicados para poder você ser talvez um dos contemplados. E se você não conseguir ganhar através do sorteio, depois você manda no nosso direct alguma mensagem que nós daremos para você a diretriz para poder você conseguir adquirir esses materiais, tá bom? Eu gostaria de mandar aqui alguns alôs iniciais, como a gente tem feito nesses primeiros dias de live aqui na Semana do Crente Docente. Hoje nós estamos chegando ao meado dessa semana, a nossa terceira live. E aí eu vou mandar aqui alguns alôs para as pessoas que estão chegando aqui. Jane, minha esposa, já está aqui na live. O Irã Nascimento também entrou na live. O professor Alex Rodrigues está presente. Rosana também presente aqui conosco para poder acompanhar essa live. Quem mais está aqui conosco? A professora Renata Santana já se faz presente e outras pessoas estão entrando aqui também. Sandra Lúcia, lá da ADVEC São Gonçalo, também entrou. Cris também entrando aqui conosco. Quem mais? Deixa eu ver se eu consigo ver. Carlos também entrando. Bom, algumas pessoas já entrando, algumas pessoas vão no meio do caminho acompanhando a live, pessoas que estão voltando do trabalho, enfim. Quero dizer para você que essa live ela vai ficar registrada aqui no Instagram e depois também no YouTube do Crente Docente. Aproveito para convidar você que não pôde estar nas primeiras lives, que você possa acompanhar lá pelo YouTube. Já tem a live do pastor Gilson Paulo disponível, ele falou sobre a importância da educação e o papel social do professor. A live do professor Alex Rodrigues, que foi ontem, hoje ela vai ser reprisada. Quando terminar essa live aqui com o pastor Ronaldo,
você vai lá no YouTube, depois de 15 minutinhos, 8h15 mais ou menos, você toma um café e já liga lá no YouTube para poder você assistir a reprise da live de ontem, lá pelo YouTube/Crente Docente. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar o pastor Ronaldo aqui para poder iniciar a nossa conversa. E eu digo para você desde já que é um grande feito ter o pastor Ronaldo aqui. Vamos orar para que dê tudo certo aqui no uso da tecnologia. O pastor Ronaldo, que sempre diz que é melhor ter pessoas, né, que mexam com essa parte de tecnologia, e não necessariamente ele precisa manusear todos os recursos da tecnologia. Mas ele nos presenteou com esse aceite, né, acerca dessa live. Eu vou fazer aqui uma chamada para o pastor Ronaldo. Vou aqui convidá-lo. Aguardando aqui para ver se o pastor Ronaldo aceita a minha solicitação e tudo venha dar certo. Tá bom? As pessoas que estão chegando aí na nossa live, no final a gente vai se comunicar novamente. Tá bom? Vou mandar mais um abraço para você que está conosco. E aí você vai deixando o seu nome, de onde você fala. E aí o pastor Ronaldo acaba de chegar na nossa live. Dá para me ouvir aqui, Vaninho? Tudo perfeito, pastor. Tudo maravilha. Ótimo. O senhor me escuta bem que também? Emoção, que emoção! Consegui um feito. Diriam, que feito, mano! Diriam hoje que eu zerei a internet, consegui apresentar o senhor numa live. Tenho certeza que é a primeira aqui no Instagram. Você pode até contar o caso da live que o senhor foi participar e não conseguiu êxito, mas eu consegui essa proeza de tê-lo aqui conosco. Quero dizer, pastor, que é um prazer tê-lo conosco aqui no Crente Docente, o senhor poder fazer parte desse... Deboche de mim não, Renato. Estou vendo o Renato debochando de mim ali. Não faz isso não, que você é feio. A mãe dizia que fica corcunda quando manga dos outros. Então, um grande prazer tê-lo aqui conosco nesse movimento de ensino bíblico, que é o Crente Docente, e saber que o senhor é alguém de grande relevância para a minha vida e para todo movimento que envolve o ensino bíblico. Eu tenho certeza que isso é uma referência e não poderia ser diferente para a gente aqui. Tá? Então, pastor Ronaldo, seja bem-vindo. O senhor pode fazer as suas primeiras considerações, pode falar com alguém aí da live aí que já estão, né, rindo aí por conta da sua participação, mas certamente todos se sentindo abençoados por tê-lo aqui conosco. Maravilha. Tudo bem, gente? Paz do Senhor para todos. Prazer estar aqui com o Edivanei. Prazer participar dessa iniciativa tão bacana que é a do Crente Docente. Né? O Vaninho estava falando sobre dar alguns conselhos, falar algumas coisas interessantes, né, sobre o preparo do professor, sobre a vida do professor. E eu vou dizer para vocês, rapaz, é um negócio interessante, né? Deus nos dá habilidade, Deus nos dá talentos, né, para que a gente possa contribuir, né, na sua obra. E às vezes eu fico pensando, né, tem tanta gente, às vezes, tão talentosa, tão capaz, que negligencia o chamado, ou às vezes faz as coisas de qualquer maneira, porque não leva a sério. Não leva a sério a docência, né, o ensino religioso, o ensino cristão. E eu tenho isso assim como uma cruzada pessoal na minha vida, né? Incentivar os outros, estimular os outros, energizar os outros para acreditar que isso aí é uma maneira da gente transformar vidas, né? Transformar vidas mesmo, né? O ensino cristão, o ensino da palavra do Senhor Jesus é algo que traz, que modifica a vida das pessoas, né? Que abre o entendimento, que torna as pessoas melhores. E por isso deve ser feito, não pode ser feito de qualquer maneira. Né? O Espírito Santo ele tem que ser o guia que não vai apenas nos ajudar, né, a desenvolver qualificações para o magistério cristão. O Espírito Santo ele vai ser realmente o nosso orientador, ele que vai nos dar as formas corretas da gente atuar fazendo isso. Então vai ser muito bom conversar com vocês aqui. Na verdade, eu nunca participei de uma transmissão no Instagram. O Vaninho disse que quer contar para vocês aqui, eu estou até me antecipando. A última que eu fui convidado, o pastor Leonardo lá de Madureira, da Leveque Madureira, me convidou para participar, me preparei todo, fiquei aqui e tal. E eu estou vendo que a hora está passando, e outros pastores estão falando e nada, né? Na verdade, eu entrei na live que já tinha sido gravada, né?
Só fui me tocar quando terminou tudo, que ele foi embora, não me despediu de mim, não me chamou. Eu falei, pô, o que é isso? Fiquei até de madrugada esperando, aí que eu fui descobrir que eu estava, né, na anterior. Mas agora deu tudo certo, graças a Deus. Né? Combinamos, né, a fórmula para poder não cometer o mesmo erro. Então, pastor, É. já que o senhor já fez essa abertura, a live, a gente colocou uma linha temática nela, porque, na verdade, a minha intenção, e creio que muitos que vão lhe ouvir aqui, seja nesse momento ou posteriormente, tem o interesse de ouvir a experiência de alguém que perpassa aí por um tempo de experiência na escola bíblica dominical, na vida profissional como professor. Então, a live fala o professor que devemos ser. Será possível o senhor responder? Seria possível o senhor responder para a gente o professor que devemos ser, pastor? Olha, em primeiro lugar, né, o professor, o crente docente não pode ser um crente indecente. Quando eu digo indecente, né, é aquele que não se prepara devidamente para a sua função, para o exercício do magistério cristão, da vida cristã, da docência cristã. Na verdade, eu até digo para algumas pessoas, você não pode precisar saber tudo, né, a respeito de um assunto quando entrar numa sala de aula. É inevitável. Às vezes pode surgir um questionamento ou alguma coisa que você não saiba, mas você tem que estar preparado. Não é? Mesmo que em algumas situações você possa ser surpreendido com uma pergunta que não é da sua área de domínio, o seu aluno ele tem que entender, ele tem que ver que você se dedicou a estudar sobre o assunto. Não é? Quando eu digo crente indecente, é aquele que vai pegar a revista em cima da hora, às vezes, para poder suprir uma necessidade. E vai fazê-lo mal. É inevitável, vai fazê-lo mal. Você pode ter o domínio, né, de conhecer a Bíblia, você pode conhecer determinados assuntos, mas a docência cristã exige preparo. Preparo intelectual, preparo espiritual, exige horas de estudo. O tempo, a gente às vezes fica pensando, puxa, 50 minutos de aula é pouco, né? Mas o preparo para isso vai exigir horas e horas e horas de preparação, de estudo. Eu mesmo estou aqui essa semana agoniado, porque sexta-feira eu vou falar na Bereana aqui, né? E toda vez que eu vou falar na igreja, rapaz, é uma semana que, né, tudo muda, né? A cabeça muda, né? O teu corpo muda, você fica... Eu falo para vocês assim, literalmente, você fica angustiado, né? Angustiado, até chegar a hora de você ministrar. E é interessante que você sabe que, na verdade, a ministração não não é sua, é o Espírito Santo que vai conduzir. Mas mesmo assim, né, você sabe que tem uma máxima, não sei se é Wesley que diz, né, que faça tudo como se, trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Então a gente fica nessa questão da dependência. A gente sabe que Deus vai cumprir a parte dele. Ele vai fazer a parte dele, né? Mas a nossa tem que ser feita assim. Exige, né, dedicação, exige trabalho, exige renúncia. É isso. Prepare a chave para o sucesso da aula. Como diz aí meu amigo Alex. Está aí falando aqui. Prepare tudo. Maravilha, pastor. Muito interessante. Eu não sei se os professores que estão aqui conosco eles têm essa impressão. A primeira é de que a semana que a gente vai ministrar, ela parece que anda numa velocidade diferenciada. Embora a gente aprendeu e busca colocar isso em prática, que é o ensino e a aprendizagem de maneira continuada, então a gente está sempre buscando, sempre lendo, sempre fazendo com que nós possamos alicerçar, vamos dizer assim, o nosso conhecimento com assuntos amplos, variados, às vezes específicos, mas toda vez que a gente tem a missão de ministrar uma lição, é uma responsabilidade como se fosse a primeira vez. Eu, pelo menos, me sinto assim, toda vez que eu vou ministrar, é como se fosse a primeira vez, justamente pelo que o senhor falou. A gente tem a ideia de que aquilo ali não é nosso, nós estamos transmitindo uma mensagem de Deus para a vida do próximo. Então, não sei se vocês têm essa mesma percepção de como a semana que a gente vai ministrar, ela, de alguma forma, acelera e a gente está ali lendo, aprendendo e buscando, e a gente chega, na verdade, que a gente chega no dia da aula, embora
entre aspas, a gente pensa assim, bom, eu me preparei, mas internamente fala assim, caramba, eu dependo aqui 100% do Espírito Santo, porque senão não vai. E a verdade é Não essa, a vou. gente está cheio do conteúdo, mas se o Espírito Santo não conduzir aquela aula, e às vezes também a aula, ela toma a direção que o Espírito Santo quer, não que a gente almeja. Né? Nem sempre o que parece ter dado certo para a gente é como Deus conduz. Então, o que o senhor poderia dizer acerca dessa preparação do professor, pastor, sobre essa necessidade contínua? Se o senhor puder acrescentar acerca disso. Olha, Divanei, eu penso o seguinte, né? Na verdade, quando você é um canal, você é um canal para transmissão, né? Essa semana eu estava ouvindo lá no CDM a ministração do pastor Renan de Mello, e ele estava falando que a oração que a mãe dele ensinou a ele quando ele tinha 9 anos, né? Dizendo, olha, faz ver o que está por detrás do texto, faz ver o que está por detrás da... Eu tenho a minha esposa aqui, Ivana, é uma mulher fantástica. Ela, de vez em quando, a gente está estudando juntos, falando algumas coisas, trocando impressões sobre a palavra, e ela sempre diz o seguinte, Ronaldo, o importante é a gente saber o que Deus quer que a gente fale para o povo. A gente tem uma linha mestra, é claro, no que diz respeito, às vezes, à escola dominical, você tem um currículo, você tem a lição que você vai ministrar, você tem um fio condutor que te dá a estratégia do negócio, mas o que na verdade o povo quer ouvir? O que a gente vai extrair daquilo? O que vai ser aplicado na vida do povo? O que vai fazer com que o povo saia dali com vontade de ser um crente melhor, né? De exercer a vida cristã com intensidade, não é? O que faz com que a gente possa levar aos outros algo que inspire, que motive a pessoa a sair do banco, a realizar, ou ainda, mesmo que não seja em prol de uma outra pessoa, às vezes em prol dela mesma, né? Dela sair da imobilidade, da inércia, né? Para aquilo que vai fazer com que ela veja que a vida cristã não é simplesmente uma coisa rotineira, uma coisa de ir para a igreja e de receber. Não, é algo vivo, é algo dinâmico. Então, essa ministração da palavra, esse ensino, isso que envolve a docência cristã faz parte da grande comissão que o Senhor Jesus nos deu, né? Alcançar as pessoas, né? Alcançar as pessoas através da palavra, conquistar essas pessoas através da palavra, do nosso testemunho, da nossa vida, né? Do modo como a gente vivencia mesmo o dia a dia, né? Nós somos uma carta escrita por Deus, está tudo ali, né? A nossa vida ela fala mais alto até do que aquilo que a gente ensina, né? E ainda ensinar, recapacitar outras pessoas também a transmitir para outras pessoas, para falar para outras pessoas, né? Mesmo que não seja no nível de uma exposição oral para centenas de pessoas ou milhares de pessoas, mas para aquele que está próximo de você, né? Aquele que é o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho. Então, quer dizer, eu penso sempre que o ensino é algo que move a pessoa para algo além, para ir para frente. Não é uma coisa simplesmente você receber, não é alguma coisa que você simplesmente recebe, né? Aquilo se nutre daquilo e não entrega nada para alguém. Na verdade, a gente recebe para doar. A gente recebe, a gente aprende para ensinar, para fazer também os outros se tornarem melhores. Uma das coisas mais bacanas que eu penso é que a nossa vida ela deve inspirar a outras pessoas a irem além daquilo que a gente foi. Porque se a gente simplesmente tiver um modelo de reprodução daquilo que se tem, a reprodução nunca é igual ao que é original. Então, Edvanei, eu sei que você é bem mais jovem do que eu, né? Tem um par de anos aí. A minha alegria vai ser daqui a alguns anos ver que você chegou e você e outros que estão vindo aí chegaram e foram além daquilo que a gente se propôs a fazer. Eu sei que é isso que pensa, por exemplo, a Renata, quando ensina lá as professoras dela. Não é, olha, não vou ficar aqui de contínuo, vou ficar aqui velho nesse departamento. Não, cara, eu quero sabe, botar gente para fazer, para empurrar. E uma das coisas mais fantásticas que existe quando você trabalha, eu estou falando de professor e eu estou aqui, né, misturando as coisas, mas
me perdoe, como gente que trabalha na área de ensino e de alguma maneira gerencia equipes, a minha alegria é ver pessoas fazendo coisas ainda maiores ou melhores do que a gente pode se propor a fazer. Então, vocês sabem, quem trabalha comigo, está próximo de mim, sabe como eu fico feliz quando alguém se destaca, quando alguém encontra uma projeção, quando alguém se, né, de alguma maneira, os holofotes se dirigem para essa pessoa, não no sentido da glória pessoal, mas no sentido de mostrar qual essa pessoa chegou lá, ela conquistou, ela avançou, ela progrediu, ela se tornou melhor do que a gente pode fazer. Cara, há um tempo atrás eu fiquei feliz, muito interessante, eu fiquei feliz com isso, que eu não sabia. Eu conversando com o pastor Antônio Oreste, o pastor Antônio Oreste falou assim, Ronaldo, ele me chama de bispo, ele falou, bispo, vou te falar uma coisa que talvez não saiba. Quando eu era lá da filial, lá no Morro, eu várias vezes eu saí lá do Morro lá para ir assistir a sua aula na IBD, na classe de jovens. Falei, caraca, rapaz, mesmo, olha que alegria, né? O cara saía de lá para me assistir, cara, ele é muito... Orestes é um pastor espetacular, um homem de Deus, um cara da palavra, um dos poucos que eu vejo ministrar que transitam com facilidade entre a pregação e o ensino. E saber que esse cara lá, pelo menos lá do começo da fila, lá bem do rudimento, lá na estrada, no início da estrada dele, ele me tinha por referência, e isso é fantástico, cara. Então é isso, eu acredito que ser professor é inspirar as pessoas, né, a buscarem aquilo que é o melhor, o que é mais excelente, né, que é a palavra de Deus, que é conhecer a palavra de Deus, conhecer o Senhor Jesus, né, servir ao Senhor Jesus, né, viver para Ele. Isso é o que nos move. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, não, que a gente vai ficando mais... Aqui a ideia é a gente falando e tudo mais. A ideia do crente docente, pastor, isso surgiu ano passado na minha mente, que é aquelas coisas, né, que às vezes, para vocês que não sabem, né, eu e o pastor Ronaldo, não sei, mas a gente encontrou uma vibração de pensar em escola bíblica e tudo mais, então a gente, no bom sentido, a gente se perturba em momentos inusitados, assim, então é domingo, feriado, muito cedo, de madrugada, seja o momento que surge alguma coisa, a gente se fala. E ano passado surgiu essa questão do crente docente. Para mim, a ideia que Deus me deu é exatamente essa. No cumprir do ID, todo crente é um potencial professor da palavra de Deus. Foi o que o senhor falou anteriormente. Não interessa se você está ali de frente a uma classe, se você está com o microfone na mão num púlpito, mas quando você entendeu o cumprir do ID, você, obviamente, entendeu que Deus quer que você possa pregar a palavra, ensinar a palavra, consolidar pessoas através da palavra. O ensino bíblico ele é a ferramenta eficaz para que essas pessoas se sustentem na fé. Então, a ideia do crente docente é exatamente essa. Eu gostaria que o senhor falasse, né, porque a gente está perguntando o professor que devemos ser. Só que o professor ele sempre tem o início da sua história. E, às vezes, nesse caminho onde a gente descobre essa chamada, a gente acaba descobrindo até uma profissão, um talento que a gente vai usar além das fronteiras das quatro paredes da igreja, obviamente evangelizando, ensinando acerca do reino, mas encontrando um ofício profissional. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco de como ocorreu essa inserção do senhor nessa caminhada dentro da docência na educação cristã e como que isso acabou enveredando para o lado da vida profissional. Ok. Bom, eu era muito jovem ainda, né? Eu me converti aos 17 anos, né? Mas rapidamente assim, comecei a me interessar por as coisas da igreja, né? A brincar que eu disse que era rato de igreja, e até hoje eu tenho isso, né? Ivana fala, às vezes sou o primeiro a chegar e o último a... Nem sempre sou o primeiro a chegar, né? Mas sempre sou um dos últimos a sair, né? Eu adoro essa coisa da socialização, de ficar batendo papo, de conversando, e o pátio da igreja ficando vazio, né? As pessoas indo embora, eu gosto. Então, um dia, não sei exatamente por que cargas d'água, lá na antiga Honório Bicalho, eu estava passando na porta da igreja de bermuda num dia de escola bíblica de férias. E, na época, né, tinha lá
departamento infantil, dirigido por uma irmã chamada Jacira Costa Grande. Ela, inclusive, é minha madrinha de casamento. Né? Jacira é uma mulher de Deus, uma mulher fantástica. E ela gritou, eu passando do outro lado da rua, ela gritou, Ronaldinho! Aí eu, oi. Aí eu voltei e falei, oi, Jacira, o que foi? Você está fazendo alguma coisa? Eu falei, não está fazendo nada de bermuda para ser nessa hora, né? Poxa, não tem um professor aqui, né, para cuidar das crianças aqui, né, para tomar conta das crianças, né? Tomar conta das crianças. Você pode ajudar? Que eu posso, né? Fui em casa, né? Botei uma calça comprida, voltei para a igreja, botei lá a calça e fui, né? Rapaz, e aí a nossa classe foi engraçado, que eu, na verdade, não tinha muito repertório, não tinha muito conhecimento, mas eu fui um cara muito animado, então eu botei todo mundo para trabalhar, todo mundo para brincar, todo mundo para fazer as coisas. E a nossa classe, em 3 ou 4 dias, né, de escola bíblica, ela teve um crescimento assim, né, todo mundo queria participar dela, porque ela ficou muito animada, né? Eu me lembro que tinha uma música que eu sempre fui ruim de cantar, né? Mas eu brinquei que eu era o maestro deles e coloquei eles para cantar. A música, tinha uma música, alguns da classe infantil sabem, aleluia, aleluia, louvai a Deus, aleluia. E eu fiz uma brincadeira que um levantava, outro ficava em pé, outro ficava no meio e tal. E como maestro ele ficava... os garotos gostaram daquilo, né? E eu recebi um convite para fazer parte lá do corpo docente. Eu fui o primeiro professor de crianças, o primeiro professor de crianças dessa igreja, professor homem de crianças. Olha, incrível, incrível. Eu não sei de onde a Jacira tirou essa ideia. Depois de mim teve o Haroldo, que hoje é diácono lá da igreja lá e tal, e outras pessoas. No departamento infantil tem inúmeros rapazes lá, homens de Deus que servem a Deus, mas eu fui o primeiro. Isso foi uma coisa assim fantástica. Depois disso, eu já era entusiasta da escola dominical, já amava a escola dominical, desde o começo da minha fé, eu sempre achei a escola dominical mais interessante do que os outros cultos. É algo meu, né? Assim, eu sempre achei. Eu gostava muito mais de estar na escola bíblica do que nos outros cultos. Então, depois disso, da classe de crianças, foi interessante que eu tive um contato com... éramos a Isabel, que é a esposa do Valfredo, uma classe chamada Soldadinhos de Cristo, de 6 a 8 anos, que tem aí um monte de gente. O pastor Esquerdo foi dessa classe, o Paulinho, da Silvia, né, eu me lembro, alguns, o Edson, Caxias, tem um monte de gente que foi dessa classe aí quando eu era de 6 a 8 anos, né? E nessa classe, eu praticamente também comecei a me relacionar com a Ivana, conhecia, né? A Ivana ali, não é que a gente começou a namorar na classe, não, mas a gente começou a se interessar e tal, vi que tinha coisas ali em comum, né? Soldadinho de Cristo, isso mesmo, Soldadinho de Cristo. E depois disso, né, eu fui trabalhar com a classe de adolescente, fui trabalhar na primeira classe mista que tinha na igreja, antigamente a divisão assim por sexo era muito, muito intensa, né? Então a gente propôs uma classe mista de adolescentes, e essa classe, chamada Mais Que Vencedores, durou por muito tempo e também gerou um monte de gente boa. O pastor William, que está lá em Brasília, um monte de gente boa participou dessa classe também. Depois disso, fui dar aula para os jovens, depois para os novos convertidos. Então, passei praticamente por todos os ciclos dentro da igreja, por todas as faixas etárias. E sempre, de alguma maneira, procurei em cada um desses lugares onde estive, alternativas diferentes para ensinar, socializar as pessoas, né? Buscar maneiras diferentes de aprendizado. Quer dizer, isso se tornou a minha vida. Se tornou de tal maneira assim a minha vida que um dia, né, eu fazendo um curso de pós-graduação, na época lá, isso tem mais de 20 e poucos anos, né, um professor chegou na classe de pós-graduação e perguntou para uma pessoa se ela gostaria de lecionar num determinado lugar. E essa pessoa, ela declinou, né? E ele olhou assim para mim e falei, rapaz, eu olhei para ele e falei, professor, eu gostaria, se fosse me dada a oportunidade, eu gostaria sim. Não, então, Ronaldo, eu vou te dar a oportunidade de você trabalhar num determinado lugar, numa determinada universidade. Na época era até a Universidade de Castelo Branco, não é? Eu estava fazendo um curso de pós-graduação na área de marketing e fui convidado, e aí ele me chamou, né, depois que eu me disponibilizei para ir. Então, quer dizer, eu fiz da docência a minha vida. Eu tive professores, na verdade, eu
eu já disse isso outras vezes aqui, um professor que me inspirou na docência religiosa, não tanto pela, vou dizer assim, pela capacidade dele de teológica dele, mas pela paixão. Pela paixão. Essa pessoa foi o pastor, e hoje é meu amigo pessoal, meu padrinho de casamento. Nós trabalhamos juntos, militamos juntos, né, em algumas iniciativas da igreja, o pastor Fernando Bessi. Ele foi meu professor, eu tive uma classe que era ele e o pastor Silas, minha classe de jovens, né? Quando lá no começo, não no comecinho mesmo, antes de eu entrar lá para trabalhar com as crianças, eu fui aluno dessa classe por um ano e pouco, né? Pastor Silas e o pastor Fernando Besler, né? Essa tá engraçado que o pastor Silas ia para a sala de aula, ele pegava a revista, ele pregava. Pregava, literalmente pregava mesmo. Pegava um tema e pregava, né? E o pastor Fernando ensinava. E eu achava muito mais interessante a maneira como o Fernando conduzia a aula. Até porque na exposição da palavra existia a possibilidade de você perguntar, de você interagir, de você trocar. Na pregação, não. Na pregação você simplesmente era ouvinte, né? Então, o começo da minha fé foi isso. Eu fui impressionado, eu fui, de alguma maneira, marcado pela atuação, né, pela dedicação, pelo compromisso, pela paixão que o pastor Fernando tinha pelo ensino bíblico, como tem até nos dias de hoje, né? Eu fui para a sala de aula porque estava de bobeira, então não fica de bobeira, se você não quiser ser professor, não fica de bobeira, né? Não passa na porta da igreja se você estiver sem fazer nada, né? Se você não quiser. Claro, que isso era naquele tempo, né? Hoje em dia, até mesmo aqui na igreja, a gente sempre preza por uma preparação, né? A gente não costuma pegar as pessoas aleatoriamente como se fazia algum tempo atrás. É claro, porque os tempos mudaram, né? Mas foi isso. O começo da minha trajetória docente foi não sei se foi por acaso, se foi Deus que estava dirigindo os passos lá, né? Quando a Jacira me chamou lá para me atravessar a rua e ficar com a classe das crianças, mas eu sei que é o seguinte, desde o começo eu me apaixonei por isso. Eu me apaixonei e decidi, olha, é isso que eu vou fazer na casa de Deus, eu vou ser professor. Eu não queria, nunca pensei lá atrás, nunca pensei em ser um pastor, nunca pensei em, sabe? Eu pensava o seguinte, eu quero ser professor, eu quero ser bom, e quero que influenciar pessoas, e quero que as pessoas sejam melhores do que eu, que vão além do que eu. Então é isso. E até hoje eu penso dessa maneira. Interessante que o pensamento que eu tinha lá atrás, ele só se cristaliza, ele só se consolida. Eu busquei nessa trajetória sempre me cercar de pessoas que fossem melhores do que eu, que tivessem habilidades complementares à minha, né, que pensassem, né, comigo no amplo, no aspecto macro, mas que tivessem as suas particularidades que pudessem completar as minhas deficiências. E ainda hoje eu penso dessa maneira. Né? Eu não sei se te respondi, não, mas... Legal, pastor. O pessoal está aqui, algumas pessoas ficaram um pouco surpresas por conta da mudança. As pessoas olham, né, hoje, depois de toda uma construção de história, as pessoas não conseguem associar o pastor Ronaldo dentro da sala das crianças. Talvez eu vi aqui umas carinhas de surpresa com tudo isso, mas isso faz com que a gente pense acerca do que é o professor de escola dominical e o perfil, né, do professor ao qual devemos ser. Como que é, pastor, esses desafios que a escola bíblica ele vai trazer como um chamamento a essas pessoas que estão ali? Como que é a história, por exemplo, de pessoas que entram no departamento de escola dominical de alguma igreja, mas eles têm uma percepção totalmente distorcida e acham que ser professor é único e exclusivamente entrar dentro de uma classe, emitir palavras acerca de um tema e por ali se encerra. Esse perfil do professor que devemos ser, o que engloba? Porque a EBD, eu tenho tido essa experiência trabalhando com o senhor, são muitos trabalhos, muitas coisas que envolvem a escola bíblica, coisas que possibilitam o dia da aula, o momento da aula, esses tais 50 minutos que a gente tanto fala, por trás disso tem um bastidor muito gigantesco. Então, esse professor equivocado, vamos dizer assim, que pensa apenas no momento aula e ele abre mão de todo o entorno. Qual seria, né, a ideia sobre a EBD para essa pessoa, às vezes, que ainda está com essa percepção equivocada acerca disso? Vamos lá, Divani. Olha, a primeira coisa que é básica, eu já falei aqui, é interessante, é o preparo de vida, né?
perfil básico de um professor de escola bíblica dominical deve primeiramente incluir o novo nascimento. Né? Você deve ser um crente salvo. O lema da escola dominical, né, lá no manual do pastor Antônio Gilberto, é cada aluno um crente salvo, cada salvo bem treinado, cada crente bem treinado, um obreiro diligente, ativo e dinâmico na obra do mestre. Então ele tem que ter essa experiência do novo nascimento, né? E ela deve ter uma fé radical na palavra de Deus. Ela deve crer na palavra de Deus, deve amar a palavra de Deus. A Bíblia deve ser o manual de fé, de regra de fé e prática dele. E esse preparo de vida, ele inclui a consciência da necessidade da ação do Espírito Santo na vida dele. Em cada momento no processo de ensino-aprendizagem, ele deve, de alguma maneira, entender que tudo, né, a gente pode pensar, olha, tudo depende de Deus. Não é bem isso, né? Tudo depende de Deus. Tudo depende dele, mas a gente tem que ter o nosso esforço e o trabalho humano conjunto, ok? Deus ele poderia fazer isso sozinho, mas ele nos escolheu. Então você deve se preparar para isso. Quando eu digo preparo, é preparo anterior mesmo. Estudar os textos bíblicos, conhecer a Bíblia, escrever a lição, fazer um esboço dos conteúdos que você vai ensinar, ler o texto integral do comentarista, mas não se preocupar em reproduzi-lo ipsis literis na sala de aula. Você tem que entender aquilo e saber decodificar aquilo para o teu público. Você deve saber, no que diz respeito a ser um bom professor, saber dar voz aos alunos, né? De alguma maneira, trazê-los para dentro desse universo, envolvê-los e comprometê-los com as aulas. A sua aula, né, a aula de um professor de escola bíblica, deve ser algo dinâmico. Né? Ela deve ser variada, deve ser divertido. Eu acredito nisso. O espaço de sala de aula deve ser um espaço de sala de aula divertido. Deve ser momentos em que as pessoas tenham prazer e que quando termina, falam, puxa, acabou. Né? Então, eu sempre gostei. Lá atrás eu fazia isso. Eu usava música, usava teatro. Né? Hoje em dia a gente tem o uso da tecnologia no computador. Né? A gente pode trazer lá um vídeo, alguma coisa, um filme, uma música. Pode fazer uma dinâmica de grupo. Então, quer dizer, você pode transformar esse espaço num espaço inesquecível, num espaço de interação. Você pode usar a criatividade a teu favor. Não é? O Alex brinca muito, fala muito sobre isso, na questão lá da maêutica, né? Também de perguntas e respostas, né? Isso é uma técnica muito poderosa. Então, sempre que você for estudar algum tema, você tentar incluir alguma questão curiosa, alguma questão polêmica, para deixar aquele gostinho de quero mais, usar a curiosidade a favor. Uma das coisas importantes que você deve fazer, eu sempre brinco com isso, né? É a ideia de você perguntar às pessoas, porque as perguntas, além de aguçar a curiosidade das pessoas, também provocam nas pessoas essa sede de saber. Então, você buscar sempre levantar perguntas curiosas, polêmicas, que sejam possíveis de serem resolvidas, que sejam possíveis de serem contornadas ali, discussões que levem as pessoas a enxergarem, né, o assunto de uma maneira mais ampla, mantendo lá, né, o ânimo das pessoas, a motivação das pessoas em alta. Na verdade, eu acredito que o aluno ele tende a ficar muito desmotivado com aquilo que é óbvio. Então, às vezes, o professor pergunta, ontem mesmo, eu estava conversando com o Gilson sobre isso, né? Ele vai dizer aí se... Eu estava dizendo, a gente às vezes pega a lição, e eu já falei isso para o Alex, cara, pega a lição, pega ali o corpo dela, ali, o esqueleto dela, e você monta do jeito que você quiser, cara. É um grande Lego aquilo ali. Né? Você pega aquele esqueleto e você transforma ele. Você dá ao aluno um roteiro, né? Mas você não pode simplesmente chegar na sala de aula e reproduzir aquilo que você leu. E senão você não vai levar algum. Essa pessoa pode fazer em casa. Você tem que ser alguém que desperte nesse aluno essa curiosidade. Essa curiosidade investigativa, dele ir além daquilo que se pede. Né? Dele ir no texto e procurar saber coisas, né, que você mesmo às vezes não sabe. Né? É muito fantástico quando às vezes algum aluno questiona um professor sobre algum tema, não por curiosidade, né, pela curiosidade irrelevante, mas curiosidade mesmo. Como é que é isso aqui? Como é que eu vou... E ele te obriga, entre aspas, a você pesquisar. Falar, stop, isso aí eu não sei, vou procurar saber. Eu vou me investir, vou perguntar para outras pessoas. Eu tenho isso, sabe? Quando alguém me faz uma pergunta assim, até a gente briga lá com o pastor José, fala, eu vou fazer perguntas desafiadoras. Eu acho isso fantástico. Né? Porque isso te leva a você se tornar também um professor melhor, alguém melhor.
é muito legal quando você estuda, e eu digo isso para todo mundo, quando você se prepara para uma aula, que você recebe muito mais daquilo que você tem, do que você pode dar. Você, como professor, sempre é o principal beneficiário do estudo. Você recebe muito mais do que aquilo que você tem capacidade de passar aos outros. Ok? Então, é isso. Então, abusar das perguntas, usar da curiosidade, se preparar, né? Ter uma vida com Deus, isso é importantíssimo, né? Você não pode ser alguém reprovado naquilo que você ensina. Né? Você vai para a sala de aula e alguém diz assim, não, peraí, esse ministério desse cara é censurado. Ele não pode ensinar isso, ele não vive isso. Né? Então, viver aquilo que você fala, isso é que é importante, mais importante. Todo professor, de alguma maneira, ele professa, né? Isso mesmo, ele professa. E no nosso caso, a gente professa a fé. Né? E essa fé ela deve ser viva. Deve ser viva e deve ser observada na nossa vida primeiro. Isso é importante. Maravilha. É de fato a nossa autoridade de ministrar a palavra, ela está na nossa vivência. Não tem como fugirmos disso. Uma coisa muito interessante, ô pastor Ronaldo, é mais uma linha aqui do que a gente pode falar sobre a questão do professor e a abrangência da atuação do professor na escola dominical, principalmente. Eu vou falar um pouco sobre uma experiência minha. Eu estou, talvez, acho que vai fazer 4 ou 5 anos no departamento. E, para ser bem sincero, eu tive um tempo muito reduzido em sala de aula por conta de uma aptidão, de repente, descoberta por vocês, pelo senhor, para a parte da gestão. E agora, mais recentemente, de alguma forma, eu voltei para uma classe, né, que tenho ministrado para os jovens também, e tem sido assim, algo muito fantástico, porque antes eu tinha a classe de jovens da nossa igreja, ela é muito ampla, então ela se assemelha muito à plateia de quando eu vou para qualquer igreja, qualquer filial ou no templo. É uma plateia mais extensa, ela não tem a proximidade que você teria numa classe, por exemplo, de novos convertidos, da qual eu tive, obviamente, um tempo mais reduzido, e parti para essa parte mais da gestão, pela oportunidade que o senhor sempre me concedeu e me confia até hoje. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse aspecto do gestor, né? do professor ser caracterizado como um líder, e às vezes a atuação dele vai abranger não somente a sala de aula, mas a gestão de outras coisas relacionadas à escola bíblica. Porque, na verdade, eu estou tendo essa experiência na parte de gestão, mas, ao mesmo tempo, você está tão infiltrado com a parte espiritual dos alunos, porque eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Então, como a gente tem uma plateia grande em algumas classes, até como é o caso dos adolescentes, dos jovens, e a gente ainda mantém assim um bom contato. Por exemplo, para mim, como o senhor falou, é o maior prazer quando termina uma aula e os garotos querem conversar, ou antes de começar o culto, os alunos que tiveram aula com você de manhã, eles querem conversar com você, quer extrair alguma coisa, muitas das vezes extrair o que nós não temos, mas que nós somos aguçados a buscar e, de alguma forma, somos os beneficiados, assim como beneficiamos quando a gente também consegue passar esse conhecimento. Então, eu gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre essa parte, até porque o senhor também começou com uma jornada dentro da sala de aula, e hoje o senhor está numa posição onde o senhor tem que gerir uma gama de tarefas, de atividades. O senhor não deixou de ser professor, mas abrangeu toda a ideia da atividade do professor enquanto gestor também. Ô, Vaninho, o próprio fato de você ir lá para a Casa dos Jovens é uma maneira de me ajudar a gerenciar aquilo, e você sabe disso. Né? As suas habilidades gerenciais foram solicitadas com a função de ser professor. Né? Na verdade é o seguinte, quando a gente fala em gerenciar não é só você colocar as coisas nos papéis, não é você criar organogramas e definir, né, as pessoas, ou criar um cronograma de ações e ocupar funções e cargos. É muito mais do que isso. Né? Na verdade, é muito do erro, às vezes, da gestão, da gestão, do fazer, né, gerenciar as coisas, está na teorização. Né? Na verdade, às vezes, a teoria sobre um assunto, às vezes, é muito boa, mas quando você quer implementar, às vezes, na prática, aquela teoria nem sempre é verdadeira. Então, uma das coisas que eu geralmente busco fazer nisso, e por isso que é importante que você tenha professores que atuem em outras áreas e que tenham habilidades complementares às suas,
inclusive no sentido de gerenciar, é que essas pessoas vão dar norte para que a gente possa fazer as coisas de maneira certa. Ou ainda, quando errar, e se errar, a gente ter rapidamente rotas de fuga, planos de voo que sejam alternativos. Então, eu acredito que a nossa escola bíblica ela não seria uma escola bíblica boa, né? Sim, se a gente não tivesse gente que já atua por trás dos bastidores, ajudando em toda a preparação, em todo o planejamento, para que as coisas aconteçam, para criar, para facilitar a condição do professor na sala de aula. Então a gente tem que ter isso. É como numa escola, a Renata está aqui, Gilson está aqui, que foram diretores de escolas, né, de escolas na vida secular, sabem disso. Antes da aula, você tem uma série de preparações para isso, né? Então você precisa estar alinhado com essas pessoas para te ajudar. E ser gestor, digamos assim, né? Gerenciar qualquer coisa, vai exigir humildade para reconhecer erro, né? Ter disposição e mente aberta para você, para aprender e para mudar, para reconhecer que, de repente, uma boa ideia, ela na implementação dela, nem sempre, né? Ou foi feita no momento oportuno, ou foi feita da maneira correta, ou se utilizou dos recursos que deveriam ser utilizados. Eu acredito sempre que não existe, no que diz respeito ao ensino, e como na vida da gente, né, o limite, né, o clímax. Olha, chegamos aqui no melhor e vamos... Não, a gente tem que sempre... Isso, eu até brinquei, né, alguns já ouviram falar sobre isso, né? Eu nunca lembro qual é o nome do cantor que diz me ajude a melhorar. Eu não lembro. Soares. Isso aí, esse cara aí mesmo. Esse é o meu lema, cara. Me ajuda a melhorar. Então, eu tenho pessoas do meu lado para me ajudar a melhorar. E essas pessoas, quando eu melhoro, quando a escola melhora, quando a gestão melhora, quando o clima melhora, todo mundo melhora junto. Todo mundo se é beneficiado por isso. Então, eu acredito que a gente vai sempre gerenciar a escola, né, a escola bíblica. Eu estou falando da escola bíblica no universo amplo, né, mas a gente está falando aqui, a gente pode pensar no universo da sala de aula. Toda semana, você vai ser um resolvedor de problemas. Você, como professor, você é um solution provider. Você é um provedor de solução. Você encontra uma necessidade, né, um problema. Essa necessidade mais um problema, ela precisa de uma avaliação de alguém que possa enfrentar o desafio e criar uma oportunidade para resolver aquilo. Tudo isso é planejamento, tudo isso é gestão, né? Então, quando eu penso em necessidade, quais são as carências da minha classe? Quais são as carências do meu departamento, da minha igreja? Né? Eu posso conhecer isso através dos meus próprios alunos, de pesquisa, de debate, de conversa, de reunião, né? De consulta a pessoas, de líderes, nas interações com as pessoas. Reconhecer primeiro necessidades. Depois, levantar quais são os problemas oriundos dessas necessidades. Quais são as dificuldades, por exemplo, de relacionamento. Na semana passada, semana agora mesmo, nós tivemos lá uma reunião lá com os professores, lá que a gente fez um alinhamento, depois eu conversei com cada um pessoalmente. Estrutura administrativa, material, financeira, o que seja, você fazer com base nos dados que você coletou, você fazer um diagnóstico, uma análise racional da situação que a escola bíblica vive, que a tua classe vive, que o teu relacionamento com outro companheiro de docência está acontecendo, e você descobre, então, a origem desse problema, dessa necessidade, e você vai buscar resolver. Qual é o desafio? De alguma maneira, buscar que essas necessidades, que esses problemas, que esses objetivos estruturais, que tudo isso, que essas ideias que surgem, né, nessas interações contínuas, elas possam te ajudar nesse desafio, nessa visão de longo prazo que vai ser alcançada. Gente, nosso trabalho nunca termina, é um negócio fantástico, nunca termina. Nunca termina. Tem algumas pessoas até que brincam comigo assim, poxa, a gente termina às vezes de fazer uma coisa, e quando termina, a gente na segunda, na terça-feira já está com a chave ligada na outra coisa, né? E é uma coisa interessante, tem um pensador, Warren Bennis, que ele diz o seguinte: a não ser que essa visão seja sustentada por uma ação, ela rapidamente vira cinza. Então, cara, eu tenho esse negócio de terminou, em vez de eu ficar no delírio, não, cara, vamos fazer logo, vamos botar a coisa para tocar, vamos fazer acontecer. Isso que é o que nos move, né? É o combustível.
Muito bom, pastor, muito bom. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui que eu não fiz nas outras duas lives. Como aqui está bem informal no sentido de experiências, eu queria saber se alguém aqui que está no chat aqui da live tem uma pergunta para o pastor responder em 2 Pergunta minutos. desafiadora. É uma pergunta desafiadora. Alguém tem alguma pergunta aqui que gostaria de fazer, alguma coisa relacionada ao que já conversamos aqui, alguma experiência que o pastor Ronaldo transmitiu? Alguém teria alguma pergunta que gostaria de fazer? Até agora não apareceu ninguém. O pessoal às vezes fica Alguém que aqui na quiser o caixinha. número da conta corrente para depositar um dinheiro aí para mim, feliz também. Então ninguém tem pergunta? Deixa eu ver aqui se apareceu alguma coisa. O pessoal tá tímido aqui. Temos as pessoas entrou bastante gente aqui, mas não tem pergunta. Bom, pastor, então, apareceu. Opa, calma aí, já foi uma pergunta aqui. O que te deixa mais indignado na EBD? Essa vai ser a pergunta que o pastor Ronaldo vai responder. Já estou indignado, sério. Não sei o que é, mas já estou indignado. Responda aí, pastor, pra gente. Foi a Renata O que deixa mais indignado? na EBD. O que deixa? Gente sem preparo. Gente sem preparo. Gente sem preparo, não é? Caramba, olha só, gente, se na vida secular cada vez mais está difícil você ser professor, cada vez mais, digamos assim, o salário é aviltado e cada vez mais você vai ter que ter especialização, né? E pós-graduação, e mestrado, e doutorado, e cada vez mais as pessoas vão buscar, né, de alguma maneira, preparação. Por que na igreja vai ser feito de qualquer maneira? Né? Como eu falei, essa coisa de eu passar do outro lado da rua e ser pego de bermuda, isso tem 30 e... Jesus, tem misericórdia. Tem 34 anos. 34 anos que isso aconteceu. Mano, não dá mais. Não dá mais. Hoje não vai ser mais assim. Né? Eu, de vez em quando, vejo algumas pessoas chegar, e o Edivanei sabe disso, algumas pessoas sabem disso. Às vezes alguém chega na igreja e fala para mim, professor, eu gostaria de atuar na escola bíblica dominical. Mesmo? Quanto tempo você tem de crente? 2 anos, 1 ano, 1 ano e pouco. Não, mas eu fui diretor de escola por 30 anos, eu fui professor no... Poxa, mas... aqui você não sabe nada ainda, né? Com 1 ano e pouco, não sabe nada. Então, acho que você deve primeiro começar a vir. Mas as pessoas às vezes não querem. Eu não sei, cara. Eu não sei o que leva algumas pessoas a acharem que, às vezes, você estudar a semana toda, né? Se dedicar para chegar, às vezes, lá numa sala, escondido de todo mundo, e falar para 15, 20, né, 10 pessoas, é algo tão glamuroso assim. Não, não é. É importantíssimo. É maravilhoso. Mas glamour, muitas das vezes não tem. Então, eu não sei o que leva algumas pessoas a acharem que podem fazer isso de qualquer maneira. Né? Alguns já sabem algumas histórias que eu já contei aqui de pessoas que eu dispensei porque não sabiam, né, o título da lição que ia dar no dia. Não sabiam qual era o assunto. Né? Então, essa pessoa, para mim, é embusteiro, cara. Para mim, é um falsificador. Né? É um falsificador. A pessoa que não sabe nem o que vai ensinar, vai chegar abrir, vai ler a revista, Deus me perdoe. Então, o que me deixa indignado então, é a falta de preparo. Falta de preparo. Pô, isso pode ter certeza, mano. A gente não vai ter tempo para poder responder algumas outras perguntas. Teve uma pergunta aqui da Sandra, lá da DEVEC São Gonçalo. Ela perguntou sobre a pessoa já estar ministrando numa classe e você perceber que ela não tem preparo. Na verdade, aí a falha foi no processo de seleção ou de... Sandra, chama e ajusta. Ajusta. Ajusta porque o erro pode se tornar pior. Né? Essa pessoa precisa de ter a consciência de que ela não tem a capacidade para isso. Né? Você chamar a pessoa... às vezes é dolorido. Né? A pessoa vai ficar chateada, vai ficar aborrecida, mas é melhor, às vezes, você chatear essa pessoa aqui e ela aprender, se preparar, né, e crescer, do que ela continuar mantendo aquela situação por algum tempo. Ela vai acabar prejudicando outras pessoas.
é muito sério, cara. Trabalhar, ser professor de escola dominical é algo muito sério. Você está lidando com vidas para a eternidade. Para a eternidade. Não é a formação que você vai fazer para a pessoa exercer, por exemplo, uma vida profissional ou para obter um letramento, não. É para a eternidade. Então isso é muito sério. Okay? Uma palavra que um professor vai falar, né, um ensino errado, pode trazer a pessoa, né, uma confusão. Então é melhor trazer essa pessoa e ajustar. Tá bom? Se percebeu que tem uma deficiência, é só trazer e conversar com a pessoa, explicar. Né? Às vezes a pessoa fica ali porque ninguém direcionou, ninguém deu. Ela fica ali marcando, ela fica ali porque ela acha que está na brecha naquele momento ali. Pode acontecer. A pessoa acha, não, estou aqui porque não tem ninguém. Pô. Tem gente que pensa isso, né? Pensa que vai sair, às vezes, de um cargo, de alguma situação, e ninguém vai estar ali. Não, não existe isso. A obra de Deus não vai sofrer solução de continuidade em momento nenhum. Tá bom? Pô, eu gosto dessas partes das perguntas aí, isso aí que podia estar lendo no começo. Aqui que tem que tomar cuidado com o tempo, que eu tenho que salvar a live, né? Então, pastor, na verdade teve uma outra pergunta que acho que foi do pastor Márcio, mas acho que essa resposta que o senhor deu, respondeu ele acerca da carga de conhecimento, o aluno, o discípulo. Aí o senhor falou sobre a adequação, a maneira com que você conduz esse ensino. Então, acho que foi respondido. Pastor, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de tê-lo aqui conosco, né? Não só pela questão da tecnologia, que o senhor sempre dá uma fugida aí. O Instagram do pastor Ronaldo tem 500 e tantas pessoas, mas não tem uma. Caraca! Mas ele apareceu aqui. Então, pastor, eu queria... Estou surpreso hoje, né? Tem 70 pessoas me seguindo. Eu falei, meu Deus, quem me segue não andará em trevas. Tá ferrado. Tem nada lá para ver. Maravilha, pastor. Então, antes de eu pedir para o senhor fazer, né, suas considerações finais, que a gente só tem 3 minutinhos, eu queria lhe agradecer e dizer que o senhor é muito importante para a minha vida, para a minha família. Na verdade, algumas coisas que Deus direcionou para a minha vida, dizendo que colocaria pessoas, né, em pontos específicos para poder ser uma espécie de impulsionamento para aquilo que ele ia fazer na minha vida. Quero dizer aqui publicamente que o senhor é uma dessas pessoas que Deus colocou. Então, quero deixar aqui esse agradecimento pela sua vida, da sua família, e dizer que estamos juntos aí nessa loucura toda, aí nessa vibração aí na escola dominical, sempre focando aí na vida daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ser alicerçados na palavra de Deus. Se eu posso fazer suas considerações finais aqui, que o nosso tempo avançou, e fica aqui o nosso muito obrigado. Ok, bom, vou lá, vou fazer as considerações finais, como eu estou dizendo, né? Planejamento, planos não são nada, planejamento é tudo. Então eu vou dizer para algumas pessoas que alguns já sabem, outros que não sabem, nós em breve estaremos lançando a fábrica de conhecimento da EBD. Né? Vai ser um grande portal que vai reunir 4 áreas: teologia, tecnologia, gestão e capacitações. Algumas das pessoas que estão aí, como o pastor Gilson, como a Renata, como a Edivani, já sabem da iniciativa. Isso a gente costurou agora, né, depois aqui da nossa maratona de EBD, e em breve vocês vão ter informações sobre como vocês podem contribuir, né, de uma maneira mais efetiva para avançar a causa do reino, através dessa fábrica do conhecimento. Vai ser bênção, tá bom? E eu conto com vocês. Deus abençoe você que é crente docente, obrigado pela participação aí. Quero dizer que o prazer é meu ter o Edivani como amigo pessoal e como uma pessoa que, eu não posso dizer, né, que eu mentorei, né? Uma pessoa que acompanha, está junto comigo. É a pessoa que caminha aqui do meu lado. Tá bom? É um prazer, Edivani. Sabe, isso é um prazer ver gente dinâmica, jovem, envolvida, né, com o mesmo brilho no olho que eu tive desde que tinha lá, desde que tinha sua idade não, né, bem antes até, né, mas que foi passando aí pela sua idade. Pô, queria eu, né, ter essa cabeça assim, com a ideia que você tinha aí, meu irmão, quando comia, né. Mas estamos juntos, amigo. Obrigado mesmo pelo convite, um prazer estar aqui com gente que eu amo aqui. Tô vendo a Tatá aqui, tá até lá ela é de Copacabana, né, Thaís? A Thaís, né? Isso, Thaís, Deus te abençoe. Tá? Renata. 30 segundos. Eu não vou tirar o seu da live, não. Vamos aqui mandando um alô pro pessoal aqui, que o senhor for vendo aí, ó. O Diego aqui, ó, Efratá Veículos, entrou aqui. Diego é meu brother, cara. Diego é meu irmão. Maravilha. Pessoal aí, Renata Souto. Quem mais? O pessoal vai mandando alô, hein? Vou salvar a live. Pode deixar que eu vou salvar a live. O pessoal aqui em casa